Olá pessoal, estamos começando aqui o módulo 2 do curso Mercado Financeiro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre matemática financeira. Aqui no na nossa ementa do nosso curso Mercado Financeiro, né? Nós temos as nossas 14 aulas. Hoje nós estamos na aula de número 2, que é justamente a aula sobre matemática financeira. Então, dando somente um aviso legal aqui na primeira parte da nossa aula, é que os fundos, empresas e outros ativos financeiros citados aqui nesse curso, eles vão constituir somente de exemplos ilustrativos e não vão representar de nenhuma forma recomendação de compra ou de venda de quaisquer ativos financeiros. E esse tipo de recomendação, como a gente já mencionou na aula anterior, só podem ser feitas por analistas certificados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, pela ANBIMA, né? Então, dando início aqui na nossa aula, a referência que a gente vai utilizar hoje é o livro do Alexandre Assaf Neto sobre matemática financeira e suas aplicações. Se eu não me engano, a gente vai estar passando pelo capítulos 1, 2 e 8. Se eu não me engano, são esses capítulos que a gente vai passar hoje. Então vamos começar aqui. Primeiramente, para a gente contextualizar o tema de matemática financeira, vamos para o nosso momento senta que lá vem história, né? Vamos supor que no dia 1º de abril de 1990, quando a nossa moeda ainda nem era o real, era o cruzeiro ainda, não sei se alguém aí se lembra desse período, digamos que você pegou 100 cruzeiros, né? Na época tinha moedas de 100 cruzeiros, né? Você pegou 100 cruzeiros aí, por exemplo, e colocou no seu porquinho, né? E deixou lá no seu porquinho esses 100 cruzeiros desde o dia 1º de abril de 1990, e o tempo passou, e lá no 1º de abril de 93, 3 anos depois, né? Passou 91, 92. E lá em 93 você abriu o seu porquinho e tinha lá no seu porquinho os mesmos 100 cruzeiros que você guardou lá em 1990. Então você tem a mesma unidade monetária. Você não perdeu em valores nominais, que a gente diz assim. Você não perdeu nenhum cruzeiro, né? Você tem os mesmos 6 cruzeiros que você colocou lá no seu porquinho. Porém, a inflação nesse período de abril de 1990 até abril de 1993 foi de 59.156% aqui no Brasil. É uma coisa absurda, né? 59.000% de inflação nesse período. E os seus 100 cruzeiros de lá de abril de 1990 vão ter como valor real, ou seja, como poder de compra, de apenas 16 centavos, né? Quase 17 centavos aí de cruzeiro. Então aí você vê com os dados aí do BCB, né? Inclusive eu utilizei aí a calculadora do cidadão. Você pode ver que esses 100 cruzeiros aí deveriam ter corrigidos para 59 mil cruzeiros para ter o mesmo poder de compra de abril de 1990 até abril de 1993. Ou seja, a gente vê aí que durante esse período ele perdeu o valor, né, esses 100 cruzeiros. Então, contextualizando sobre matemática financeira, a matemática financeira ela justamente trata disso, da análise dos fluxos de valor ao longo do tempo. E na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre 2 temas, sobre juros e sobre descontos. Primeiramente aqui na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre juros, né? E na segunda parte a gente vai estar falando sobre descontos. Então, juros, o que são juros? Juros é justamente a remuneração de um capital. Da mesma forma que o salário é a remuneração do trabalho, o aluguel é a remuneração da terra, né? Do aluguel da terra, os juros é a remuneração do capital. Falando sobre juros, os juros eles têm que ser eficazes em pagar pagar alguns itens, né? Em remunerar o investidor adequadamente. Ou seja, tem os riscos envolvidos, né? Que são as incertezas em relação ao futuro. O juro ele também deve ser eficaz em pagar, né? Em remunerar o investidor do ponto de vista do poder de compra, né? Justamente causado pela inflação. A gente viu ali no nosso exemplo ilustrativo de abril de 1990, abril de 93, perdeu quase todo o poder de compra, né? Então, os juros ele tem que ser eficaz em remunerar o investidor para que ele não perca o poder de compra. E também o juro tem que remunerar corretamente
o custo de oportunidade, ou seja, outras aplicações disponíveis e a privação daquele capital, né? Ora, se eu estou tomando uma decisão de investimento, aplicando em um ativo A, significa que eu estou deixando de aplicar no ativo B, que poderia render mais ou menos, né, em uma situação hipotética. E além disso, a privação. Eu podia estar utilizando esse capital para realizar outra coisa, né, comprar um carro, comprar um bem, comprar um serviço. Então, ele tem que ser eficaz em remunerar o investidor nesses 3 principais itens: risco, poder de compra e custo de oportunidade. Dando continuidade aqui na nossa aula, a taxa de juros ela vai ser o valor do juro cobrado. É o preço do capital, justamente, né? E a gente tem a taxa percentual e a taxa unitária. A taxa percentual é a que a gente normalmente vê nos títulos aí, pelo mercado. 15%, por exemplo, 0,8%, 120%. Essa é a taxa percentual. Ele vai acompanhado do símbolo porcento. E a taxa unitária é justamente essa taxa percentual sobre 100, né? 15 sobre 100. Vai dar 0,15, que é o que vai servir para os nossos cálculos aqui adiante na nossa aula. Então, falando sobre juros ainda, vamos falar um pouquinho sobre o diagrama de caixa, de fluxo de caixa, antes da gente entrar no conceito de juro de fato, né? Nos cálculos e exemplos de juro. O diagrama de fluxo de caixa, ele justamente apresenta os movimentos monetários no decorrer do tempo. Ou seja, ele é um diagrama que lá no início, no período zero, pode representar, por exemplo, a aplicação de um saldo, ou seja, ele vem uma setinha para baixo, indicando que saiu dinheiro do bolso do investidor, e as setinhas para cima indicam que entrou dinheiro para o bolso do investidor. Aqui tem uma situação exemplo, né? Ocorreu uma aplicação lá no período 0, e aí nos períodos 1, 2, 3 até o período 6, ocorreu uma entrada de capital no bolso do investidor. Poderia ser, por exemplo, uma aplicação que rende juros periódicos, né? E a gente vai falar mais sobre isso adiante. E nas próximas aulas, quando a gente entrar nos títulos que pagam esses juros periódicos, nós vamos também detalhar o fluxo de caixa desses títulos, né? Então é importante, é outro conceito importante para a gente aprender aqui. Então, agora um item importante sobre juros, né? As taxas de juros e os períodos, eles devem estar na mesma unidade de tempo. Por exemplo, considere uma aplicação de R$1.000 a uma taxa de juros de 12,95% ao ano, né? 12,95% ao ano, por 3 meses. E aí nós temos 2 problemas. O primeiro problema é que a nossa taxa de juros e a nossa unidade de tempo estão em bases diferentes. Enquanto a nossa taxa de juros de 12,95% está ao ano, o nosso tempo, nosso período, né, está em meses, né, são 3 meses. Ou seja, nós temos um problema e teríamos que realizar uma conversão. E ainda, nessa situação, a gente precisa saber uma outra coisa, que é qual o regime de capitalização. Regime de capitalização quer dizer que essa aplicação ela pode ser em juros simples ou juros compostos. E a gente precisa de saber disso justamente para poder transformar ou a taxa equivalente ao trimestre, né, ou transformar o tempo para fração de ano, né? Então teríamos saber justamente qual que é o regime de capitalização, e é o que nós vamos falar agora, né? Quais são os regimes de capitalização? Nós temos, em resumo, 2 regimes de capitalização. Nós temos os juros simples, em que, em cada período, os juros eles vão incidir apenas sobre o valor do capital, enquanto que os juros compostos, em cada período, os juros vão incidir sobre o capital e sobre os juros acumulados até o período anterior, que é o chamado juros sobre juros. Ou seja, juros simples, o juro vai incidir apenas sobre o valor do capital, não importa quantos períodos. Digamos que eu tenha 10 períodos. Nesses 10 períodos, nesses 10 meses, por exemplo, os juros eles vão incidir apenas sobre o valor do capital. Já nos juros compostos, se eu tiver 10 períodos, o primeiro período, os juros vai ser somente sobre o valor do capital. No segundo período,
os juros já vai incidir sobre o valor do capital e sobre os juros que rendeu no período anterior. E assim sucessivamente, que é o chamado juros sobre juros. E nós vamos detalhar isso adiante. Então vamos fazer um exemplo aqui de juros simples, né? Justamente aquele exemplo que a gente viu anteriormente, que é considerar uma aplicação de R$1.000 a uma taxa de juros de 12,95% ao ano por 3 meses em juros simples. Então nós vamos aqui, de uma forma bem tranquila, conduzir esse exemplo. O primeiro item que a gente tem que fazer é tirar, né, desse contexto aqui quais são os parâmetros que a gente tem para calcular esses juros, né, fazer esse cálculo. Aí na parte esquerda da tela nós temos umas letrinhas. O M quer dizer montante, ou seja, o total de juros mais capital foi gerado durante esse período. A letrinha C, ela representa o capital, ou seja, o valor inicial, o valor aplicado realizado nessa aplicação. No caso, os nossos R$1.000. A letra I representa a nossa taxa de juros, que é 12,95% ao ano, né? E aí transformado para a taxa unitária, 0,1295, né? E o T significa o tempo, o número de períodos. No caso, nós temos 3 meses. Como a gente viu anteriormente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter ou essa taxa para ao mês, ou converter o período para fração de ano, né? Vamos converter a taxa para ao mês. Quando a gente tem juros simples, o juros simples ele é bem tranquilo de a gente realizar cálculos, e a gente pode fazer simplesmente como a gente tem períodos ao ano e nós queremos transformar para ao mês. Nós sabemos que um ano tem 12 meses, então basta dividir esse 12,95 por 12 que a gente vai encontrar a taxa ao mês. E justamente reforçando, isso vale apenas para juros simples. Se eu quero transformar essa taxa de ao ano para ao mês, eu vou dividir por 12 meses, né? Se eu quisesse transformar, por exemplo, de ao ano para ao trimestre, eu dividiria por 4, porque um ano, né, tem 4 trimestres. E assim sucessivamente. A conversão em juros simples ela é bem tranquila. Beleza. Temos o nosso capital, temos a nossa taxa e temos o nosso número de períodos. E agora, como que a gente vai fazer essa conta? Essa conta é dada por uma formulazinha, que é a fórmula do juros simples, né? Que é justamente essa daqui. Que o montante, ou seja, o valor futuro dessa aplicação em juros simples, ele vai ser igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Beleza, vamos substituir cada parâmetro que nós temos ali pelos nossos valores. Nosso capital vale 1.000, a nossa taxa vale aquele valor ali, 0,0107917, e o número de períodos que nós temos, 3 meses, justamente isso. Basta substituir isso, a gente faz primeiro essa multiplicação, né, desse 0,01, etc., vezes o 3. Depois nós fazemos essa soma, 1 mais 0,0323, etc., né? E nós multiplicamos isso por 1.000 e nós vamos encontrar o nosso valor futuro. Ou seja, o montante decorrido desses 3 meses de juros, esses 3 meses de aplicação, ele vai me gerar aí um montante, né, de R$ 1.032,37. Ou seja, ele me gerou aí R$ 32,37 de juros, né? Mas o meu capital que foi aplicado também vai ser devolvido para o investidor nessa situação exemplo, né? Beleza, juros simples passamos, e nós vamos agora ver o mesmo exemplo, só que em juros compostos. Em juros compostos, as letrinhas mudam um pouquinho, mas a ideia é sempre a mesma. FV é o valor futuro, ou seja, o valor no fim da aplicação. PV é o valor presente, os mesmos R$ 1.000 da nosso exemplo anterior. A taxa 12,95% ao ano, 0,1295, né, na unidade unitária. O N, que é o número de períodos, é 3 meses.
E o nosso problema aqui é o mesmo, né, que é converter a taxa para ao mês. E como que nós vamos fazer isso? Em juros compostos, a gente já tem já necessita de um certo atenção a mais, porque a forma de converter a taxa para o mês já envolve uma raiz que é bem tranquila da gente trabalhar, em que a taxa, né, o IQ, vai ser igual a raiz de Q de 1 mais I, né, menos 1. E esse Q ele vai ser justamente o número de períodos que você quer fracionar a taxa de juros original. No nosso caso, a nossa taxa está ao ano e nós queremos fracionar ela em 12 partes. Então nós vamos fracionar ela, nosso Q aí no caso, vai ser igual a 12, né? O nosso I vai ser a nossa taxa unitária 0,1295. Então nós vamos ter mais ou menos isso aqui. Que o I12 vai ser igual a raiz 12ª, né, de 1 mais 0,1295 menos 1. Se eu quisesse converter essa taxa para ao trimestre, no caso, meu Q iria valer 4, que eu queria justamente fracionar essa taxa que está ao ano em 4 períodos, né? Da mesma forma, se eu quisesse converter essa taxa para ao semestre, o meu Q seria 2, porque um ano, né, tem 2 semestres, o primeiro semestre e o segundo semestre. E assim a gente consegue converter a nossa taxa. Basta realizar essa soma dentro da raiz, tirar essa raiz 12ª, né, e fazer essa subtração. Então a gente vai encontrar que a nossa taxa dividida em 12 períodos para juros compostos vai ter esse valor aí, 0,0101996. E aí a gente consegue agora trabalhar com a nossa fórmula. A fórmula dos juros compostos, ela é igual a essa daqui. Ela é bem parecida, né? Tem apenas uma pequena diferença, né? Em que o nosso valor futuro ele vai ser igual ao valor presente vezes 1 mais I elevado a n potência, né? A enésima potência aí no caso. O I é a taxa que a gente encontrou ali por meio da conversão. O N é o número de períodos, PV é o valor presente e FV é o valor futuro. Basta a gente colocar isso na nossa fórmula, ou seja, 1000 vezes 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. A gente realiza primeiro essa soma, depois eleva isso ao cubo e multiplica pelo 1000, né? E a gente vai encontrar o nosso valor futuro nessa situação aqui em juros compostos, né? Então, o capital de R$1.000 eles vão se tornar R$1.030,91 em valor futuro. E o nosso último exemplo, que é para a gente construir um diagrama de fluxo de caixa para uma aplicação de R$1.000. E aí a gente tem um dado aqui que ela vai render em juros compostos e o rendimento vai ser de 1% ao mês. Então vamos fazer esse diagrama de fluxo de caixa, com o qual as saídas é justamente o que sai do bolso do investidor e a entrada é o que entra no bolso do investidor. O tempo, a escala de tempo aí é ao mês, ou seja, 0 é o momento da aplicação, um mês é ter corrido um mês da aplicação e assim sucessivamente, né? Primeiro ele realizou a aplicação de R$1.000 e aí sucessivamente, no primeiro mês vai render 1% sobre esses R$1.000, que são justamente R$10. No segundo mês, vai render o 1% sobre os R$1.000 e sobre os R$10. Então, nós vamos ter R$1.010 entrando de juros para o investidor. No terceiro mês, ele vai manter essa aplicação, vai render 1% sobre os R$1.000, sobre os R$10 do primeiro mês e sobre os R$10,10 do segundo mês, o que vai gerar R$1.020. No quarto mês a mesma coisa, vai render os juros de 1% sobre os R$1.000 e sobre todos os pagamentos anteriores, R$1.030, R$1.040, R$1.051. Ele vai seguindo justamente esse crescimento exponencial. E no fim do período ele vai ter no seu bolso um capital total de R$1.061,51. Vocês podem fazer a conta e conferir aí, que
Se fosse em juros simples, você teria menos dinheiro no seu bolso, justamente porque nos juros compostos incide juros além de juros sobre o capital, incide juros também sobre os juros apurados nos períodos anteriores. Então agora vamos falar sobre descontos, né? Então, vamos considerar aqui uma situação exemplo, considerando que uma empresa ela recebeu do seu cliente uma duplicata no valor de R$4.000. Ele mandou os produtos lá para esse cliente e ele recebeu aí do seu cliente uma duplicata, um cheque para daqui 3 meses no valor de R$4.000, né? Só que essa empresa ela necessita desse dinheiro, desse capital imediatamente, porque ela precisa de fazer alguma coisa, pagar a folha, realizar algum investimento, alguma melhoria, etc. E aí ela precisa de que essa duplicata seja descontada, né, imediatamente. Ela precisa desses R$4.000 imediatamente. E aí o que ela faz? Ela recorre ao banco para realizar o desconto dessa duplicata. Ou seja, a empresa vai pagar para esse banco um prêmio, né, para essa decorrida dessa antecipação desse dinheiro, e ela vai receber justamente uma parte desse dinheiro aí que ela entregou por meio dessa duplicata, né? Mas quanto cobrar e como fazer esse desconto? É o que nós vamos ver nessa parte da aula sobre descontos, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é quais são os tipos de desconto. Assim como os juros, nós temos 2 tipos de desconto. Nós temos o desconto simples, em que o desconto ocorre por meio do regime de juros simples, e nós temos o desconto composto, que justamente o desconto ocorre por meio do regime de juros compostos. Ainda dentro de desconto, dentro de cada um desses 2 tipos de desconto, nós temos o desconto racional, ou seja, o desconto por dentro, e o desconto bancário, o desconto por fora. Nós vamos passar por todos eles e fazer exemplos também sobre eles, para que vocês depois consigam fazer aí os exercícios que vão ficar disponíveis na plataforma. Vamos falar um pouquinho sobre desconto simples. Vamos fazer um exemplo aqui sobre desconto simples e desconto por dentro, né? Vamos considerar essas letrinhas da mesma forma que a gente considerou anteriormente, né? Para a realização desse desconto, o VR vai ser o valor descontado racional, o N vai ser o valor nominal, ou seja, esse valor nominal ele é justamente o valor do título, que no caso do nosso exemplo aqui seria R$4.000. O I é a taxa, no caso aqui do nosso desconto é a taxa de desconto, e o N é o número de períodos. E esse desconto simples, por dentro, ele vai ser calculado por essa formulazinha aqui. E no nosso exemplo, né, que nós tínhamos dito anteriormente, nós tínhamos falado de R$4.000, nós não tínhamos definido a taxa de juros. Agora o banco já definiu a taxa de juros, ele vai cobrar 42% ao ano sobre esse desconto. E o número de períodos que nós temos aqui é 3 meses. Da mesma forma que nós fizemos lá no juros simples, aqui nós vamos ter que transformar essa taxa ao ano para ao mês. Nós já aprendemos isso, basta nessa situação dividir por 12, né, que são 12 meses. Nós encontramos aí a taxa ao mês, né, que foi equivalente ao mês. E aí basta agora a gente substituir nessa formulazinha para realizar esse desconto simples, né, por dentro. Nosso N é o valor de face do título, né, que é os R$4.000. O 0,035 é a nossa taxa. E 3 é o número de períodos por mês, né, o número de meses, no caso, né, o número de períodos. Então, basta a gente realizar essa multiplicação e soma no denominador e dividir pelo numerador aí 4.000 dividido por 1,105. E a gente vai ter que o valor descontado, né, R$3.619,90. O que é esse valor? Esse é o valor justamente a empresa vai receber por descontar esse título. Esse valor restante aí, esses quase R$400, né, R$300, em torno aí de 380, né, reais, ele ficou justamente para o banco
a título de pagamento por causa dessa antecipação. E a empresa recebeu, após o desconto dessa duplicata, recebeu imediatamente esses R$ 3.619,90. Beleza. Então falamos aqui sobre o desconto racional, né, dentro do desconto simples. Nós temos também o segundo tipo que a gente mencionou, né, que é o desconto bancário ou desconto por fora. O desconto bancário, ele é diferente do desconto simples porque ele gera mais encargos financeiros. E nós vamos dizer o porquê. Primeiramente, vamos fazer o nosso exemplo, né? Da mesma forma, nós temos as letrinhas aqui, em que o VF é o valor descontado por fora, o N é o valor nominal do título, a taxa de desconto e o número de períodos. Já a fórmula é um pouquinho diferente, que é essa daqui, em que o valor descontado por fora é igual ao valor nominal do título, vezes 1 menos a taxa, vezes o número de períodos. Partindo para o nosso exemplo, a gente tem o valor nominal de R$4.000, corrigidos descontados, no caso, a taxa de 42% ao ano, por 3 meses. Da mesma forma anterior, a gente converte essa taxa para ao mês, né? E a gente chega nas mesmas premissas, né? De R$4.000, de 42% ao ano e de 3 meses. E a única mudança é que, em vez de ser o desconto por dentro, a gente está praticando aqui o desconto por fora, né? Que é o desconto bancário. Agora, a gente substitui na nossa formulazinha lá os valores, R$4.000, os 0,035 e o número de períodos, que é 3, né? A gente realiza primeiro o que está ali dentro do parênteses e a gente vai chegar em 4.000 vezes 0,895, né? 0,895. E aí, após realizar essa multiplicação, nós chegamos aí no valor de R$3.580, né? Então foram descontados aí R$420 nesse desconto bancário, né? A empresa literalmente pagou em torno aí de R$420 para a realização do desconto desse título. E claramente o desconto bancário ou desconto comercial, ou ainda desconto por fora, ele gera um maior encargo financeiro para quem está descontando o título antecipadamente, né? Então a gente somente viu isso aqui. Isso ocorre porque o desconto racional ele produz menos encargos financeiros porque ele incide sobre o valor do capital do título, ou seja, ele incide sobre o valor que a empresa estaria, por exemplo, tomando do banco. Já o desconto bancário ou por fora, ele produz mais encargos financeiros porque ele incide sobre o valor nominal do título. Ele vai incidir no caso, sobre os R$4.000. E já o desconto racional ou por dentro, ele vai incidir somente sobre o valor do capital do título. É como se a empresa estivesse pegando o empréstimo do banco no primeiro caso. E no segundo caso, ele está sendo descontado pelo valor de face do título. Então vamos falar agora sobre o desconto composto. Da mesma forma, nós temos o desconto racional, que é o desconto por dentro, e o desconto bancário, que é o desconto por fora, né? Nós vamos fazer também alguns exemplos aqui. Nesse caso, o valor descontado racional é o valor nominal, taxa de juros, número de períodos, né? São os mesmos parâmetros que a gente precisa para o desconto simples por dentro, só muda um pouquinho a fórmula, né? Lembra um pouquinho a fórmula do juros simples, mas não podemos confundi-la com ela. Nós vamos ter o valor descontado, né? Que vai ser o valor nominal do título dividido por 1 mais a taxa de desconto elevado ao número de períodos. Nessa situação, nós vamos ter um valor nominal do nosso título de R$50.000. Nós vamos ter uma taxa de 4,5% ao mês e vai incidir aí o desconto sobre 3 meses, né? Vai descontar um título que venceria daqui a 3 meses. Então nós vamos ter esse cálculo, né? Os 50.000, que é o valor a ser descontado, e 1 mais a taxa, que é a nossa taxa de desconto, elevado ao cubo, que é o número de períodos que vai incidir, que o título está sendo antecipado. Realizando essas contas, né, nós vamos ter essa divisão e nós vamos chegar que a empresa vai receber, após o desconto desses 50.000,
R$ 43.814,83. E agora vamos fazer um exemplo sobre o desconto bancário composto, né? Desconto composto por meio do desconto bancário ou por fora. Nós temos os mesmos parâmetros: valor descontado por fora, valor nominal, taxa de desconto e número de períodos. E nós vamos ter, nessa situação, uma fórmula, né, que lembra também a fórmula dos juros compostos, né, mas não podemos confundi-la com ela. E nessa situação nós vamos ter os seguintes parâmetros, em que o valor descontado ele vai ser R$ 35 mil, incidido sobre 5% com uma taxa de desconto de 5% ao mês por 3 meses. E aí nós temos nosso valor descontado, né, vai ser igual a N vezes 1 menos a taxa elevado ao número de períodos. E aí nós vamos realizar essas contas, né, vai realizar essa subtração, depois elevar ao cubo esse valor, multiplicar pelo 35 mil, e nós vamos chegar no nosso valor descontado, que é de R$ 30.008,12, ou seja, de um título que valia R$ 35 mil de valor de face, descontado 3 meses antes a uma taxa de desconto de 5% ao mês, ele passa a valer R$ 30.008,12 para o banco. E aqui encerra mais essa aula. Os exercícios vão estar aí, também as apresentações de slides, e até a próxima aula. Bons estudos!